Clube Gênios, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabriela Rabelo do Inglês Fácil e Rápido e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre o coaching de idiomas, né? Que é uma área bastante nova e que é bastante necessária se a gente pensar quantas pessoas deixam de aprender uma segunda língua, né? Principalmente o inglês, que é uma língua bastante importante hoje em dia nesse mundo globalizado que nós estamos, em função de vários obstáculos externos e internos, né? Mas se fizermos uma análise mais objetiva, a gente pode perceber que os obstáculos são muito mais internos do que externos, né? Principalmente as nossas atitudes mentais, timidez, medo de sofrer críticas, a fala, né? A gente achar estranho como a gente fala uma outra língua, o que as pessoas vão pensar se eu falar errado, erros, né? Não posso cometer erros, enfim, existem vários obstáculos e o coaching de idiomas ele serve muito para a gente repensar e reavaliar as estratégias que a gente usa para aprender uma segunda língua, né? Quando a gente pensa, por exemplo, uma sala de cursinho de inglês tradicional, em que você tem o professor, os outros colegas, só de a gente se imaginar naquela situação, ter que falar em uma outra língua, muita gente tem sudorese, passa mal, não dá conta, enfim, desiste, porque não, isso eu não dou conta, não serve pra mim. E aí essas pessoas ficam atrasadas no tempo, né? Deixam de ter oportunidades profissionais, deixam de ter experiências importantes e muito bacanas quando vão viajar, porque não entendem, né? Tem uma língua lá, tem o inglês, eu não entendo, não sei o que esse homem tá falando. Tem um teatro, eu tenho pessoas que eu conheço que viajam, por exemplo, e não entendem peças de teatro, tá todo mundo rindo, eu não tô porque eu não entendi o que foi falado. Então, enfim, a pessoa mina a possibilidade de ter experiências legais de vida, né? Tanto uma promoção no emprego, uma oportunidade de um emprego internacional, enfim, tem tantas possibilidades, tantas chances que a gente perde porque a gente não sabe inglês, mas a gente deixa a timidez nos vencer, a gente deixa o medo de cometer erros nos vencer, a gente deixa que o auto-julgamento nos vença, né? E o coaching de idiomas, para idiomas, ele serve exatamente para isso, para você poder ter mudar essas estratégias internas, mudar essas atitudes mentais, para que você possa efetivamente estar nesse processo de aprender o inglês e se desenvolver no inglês bem, né? Porque além de começar o processo, você tem que estar firme, tranquilo, bem estruturado para ir todo o processo, ir pelo caminho de aprender inglês. Então, uma das coisas que eu vou começar a falar hoje é sobre a timidez, né? Eu acho que a primeira palavra assim que vem na minha cabeça, vem na cabeça das pessoas, quando elas me relatam que não começaram nenhum cursinho, ou começaram e pararam porque não deram conta de continuar aquele sofrimento de falar inglês, de uma língua que eu não tô acostumada a falar, na frente de pessoas que eu mal conheço também, porque muitas vezes quando a gente começa um cursinho, a gente não conhece os colegas, não conhece o professor, e a gente vai falar uma língua que, né, soa estranha aos nossos ouvidos na frente dessas pessoas, e isso faz com que muitas pessoas desistam. A timidez, ela tá relacionada com os erros de julgamento que a gente faz das situações, né? Quando você se matricula num cursinho de inglês, a maioria dos seus colegas também não sabem falar inglês, ou falam alguma coisa, mas enfim, todos estão no mesmo patamar. As pessoas às vezes são tão rigorosas com elas mesmas que a pessoa não para pensar que ela não falava inglês antes, que ela tá começando, né? Por exemplo, se você me colocar para patinar no gelo, apesar de eu ter morado na Suécia, né? Eu passei minha infância na Suécia, eu vou ter muitas dificuldades de tentar patinar pela primeira vez. E falar inglês é a mesma coisa. Então valorize a sua iniciativa, né? Valorize a sua presença na sala de aula. Valorize todas aquelas palavras que você foi pedido para que você falasse e que você acertou, né?
Mas a tendência das pessoas é sempre prestar atenção naquilo que elas erraram. E elas vão errar algumas palavras porque elas estão falando aquelas palavras pela primeira vez. Então, ao invés de ficar focado eu não sei falar tal palavra, meus colegas vão achar que eu sou limitada ou, né, pouco inteligente, eu não dou conta disso, eu tô fazendo papel de ridículo. Pense, eu tô aqui, eu tô investindo no meu desenvolvimento, algumas palavras saíram bem, eu consegui pronunciar apesar de tudo, e o que eu preciso fazer para continuar? Então valorize aquilo que vocês já falaram, que vocês conseguiram falar, e pense, nossa, tem um longo treino pela frente, mas que eu me divirta com esse treino, porque todas as pessoas em minha volta também precisam passar por esse treino. Então todos os seus colegas que estão ali, que você supõe que estão te julgando, também estão no processo de treinamento. E encarem isso como um treinamento, né? Quem vai fazer academia, quem vai lutar karatê, quem vai aprender qualquer coisa na vida, precisa de treino. Então, se eu não estou conseguindo fazer hoje, é porque falta treino. Então, se eu treinar bem, eu vou conseguir fazer bem, melhor do que hoje. Então, na segunda aula, valorize aquilo que você já conquistou, aquilo que você já está falando melhor, e você vai vendo o progresso. Então esse progresso, essa evolução é o que vai te dar conforto e vai vai fazer com que você pense, nossa, na primeira aula eu não conseguia falar talvez uma palavra, mas na segunda aula ela já está saindo melhor, na terceira aula ela já está bem melhor do que ela estava na primeira aula. Então pensem sempre nesse processo de evolução e pensem sempre que vocês estão ali, vocês estão falando e os colegas de vocês também estão no mesmo barco, também estão ali. Ah, mas o fulano é mais inteligente do que eu porque ele conseguiu falar tal palavra. Não, né? Isso não é verdade. Algumas pessoas têm facilidade para algumas coisas numa língua e outras têm facilidade para outras coisas na língua, algumas partes gramaticais, algumas pronúncias, enfim. As pessoas são diferentes. Então, você se comparar com outra pessoa é muita judiação com você, porque as pessoas têm histórias diferentes, têm situações diferentes de vida, bem diferentes do que a sua. Então, valorize e compare você com você mesmo. Primeiro dia de aula, terceiro dia de aula, um mês de aula, 6 meses de aula. E vocês vão percebendo todo esse progresso, toda essa evolução. E fiquem orgulhosos dessa evolução. Então a timidez, ela está muito relacionada com esses princípios, esses julgamentos muito rígidos e muito pouco e muito irreais, né? Muito pouco verdadeiros. Então, façam esse exercício de eu tô aqui no primeiro dia de aula, no cursinho de inglês, eu provavelmente não vou saber falar muita coisa, mas se você pensar, é o meu primeiro dia, por que eu tenho obrigação de falar muitas coisas? E eu tô disposta a enfrentar esse processo, estou disposta a passar por esse processo de treinamento, e isso vai ser bom para o meu desenvolvimento e não para o desenvolvimento das outras pessoas, para o meu próprio desenvolvimento. Isso vai me dar muitas oportunidades na vida. Então pensem nisso quando tiverem nessa resistência de aprender inglês, né? Porque o inglês não é muito importante hoje em dia, retira muitas oportunidades, e vocês vão tentando diferenciar formas, estratégias, atitudes mentais para vocês lidarem melhor com esse processo, tá certo? Espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Mandem comentários, eu tenho o Instagram, que tá aqui, vai estar na descrição do vídeo, né? Inglês fácil e rápido, @inglês fácil e rápido, e me mandem mensagens contando como é que tá sendo essa experiência para vocês essa jornada de aprenderem inglês, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo. Até lá, tchau!